Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus e bem-vindo mais a um culto ao vivo. Olha, já quero agradecer você que tem nos abençoado toda semana com os teus dízimos, ofertas e primícias e tem compreendido a importância de cada palavra semanalmente que temos liberado e o teu comprometimento com a palavra de Deus. Saiba que através da tua ajuda, contribuição e todas as vezes que você compartilha, curte, comenta, você está ajudando com que esse vídeo impulsione e chegue para outras famílias receberem também essa impartição do céu. Nós estamos reajustando tanto o lugar como o endereço. Estaremos informando nas redes sociais onde serão os cultos e reuniões presenciais e online. Por isso o cenário vai estar um pouco diferente hoje e agradeço a compreensão. Não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó, GDA Guerreiros da Aliança. E está começando mais uma Reunião Profética. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma Reunião Profética. E o tema dessa noite é a ovelha perdida. Eu quero usar como texto base Lucas capítulo 15, do 1 ao 7. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e mestres da lei o censuravam murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Amados, a ovelha perdida, essa parábola muito falada e comentada por diversos pregadores, nós temos dentro deste capítulo ainda duas parábolas sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. Mas as três, elas acabam falando praticamente da mesma situação a qual Jesus está se referindo. Jesus está se referindo para os fariseus e escribas daquela época, que Deus não veio só para aquele povo religioso, mas Deus veio para todos aqueles que o aceitarem. Agora, esses homens religiosos, eles não aceitavam o fato de Jesus se dizer filho de Deus e comer e conversar com os publicanos. Quem que eram os publicanos? Eram homens que trabalhavam para o governo romano, colhendo impostos. Então eles não admitiam e chamavam essas pessoas de pecadores e pessoas de má fama. Então Jesus ele começa a contar uma parábola sobre a ovelha perdida. E aqui muito se fala com diversos pregadores, muito se fala nesse texto que é mais importante você largar e ir atrás daquela perdida, não é isso? E que nós devemos ter essa postura. Mas deixa eu te dizer algo. Quando Jesus ele se refere a esses religiosos, dizendo: se uma ovelha se perde, você não largaria as 99? Eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse o dono de um campo, de uma fazenda, você largaria 99 para ir atrás de uma? Certamente que não. Olha o prejuízo que você ia ter. Jesus não está dizendo essa questão para eles no sentido de, olha, vocês fariam a mesma coisa. Não. Jesus está dizendo para eles que eles não são capazes de largar 99 para ir atrás de uma, mas ele,
o pai, através da vida do filho, é capaz de largar tudo aquilo que o mundo diz que é certo para ir atrás daquilo que o mundo descarta, daquilo que não tem jeito, daquelas pessoas que são marginalizadas, que são colocadas às margens da sociedade, que ninguém o alcança, que ninguém acha que vai dar em nada. Jesus, além de conversar com essas pessoas, Jesus ainda sentava com elas, contava histórias. Então, como podia dizer ser rei? Como que um rei vai sentar com alguém que é miserável? Jesus fazia isso. Ele andava no meio do povo, por isso que eu não acredito num evangelho aonde hoje tem estrelas que estão em cima do altar e não cheira povo, não cheira pessoas. Ou se vem alguém de fora, alguém famoso, eu tenho que dar mais atenção para essa pessoa do que para aquela pessoa que está a vida toda ali comigo, alguém que está trabalhando na igreja, um faxineiro, a cozinheira. Não, você está invertendo valores. O que eu vejo hoje é um evangelho indo na contramão daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus fez. Você entende? Então Jesus está dizendo, vocês com a sua religiosidade, vocês não são capazes de largar 99, porque vai dar prejuízo. Só que para o meu pai e para mim, um perdido tem mais valor. Agora, posteriormente, ele fala de 99 justos. Só que justos não no sentido de estarem perfeitos, mas justos no sentido de estarem ali, já encontraram. Só que quando você encontra o caminho, não significa que você conhece o caminho. Porque a mesma palavra vai dizer que não existe um justo sequer. Então, se não tem um justo sequer, como Jesus está se referindo sobre justos? Aqui, Jesus está dizendo que justos são esses homens que se acham religiosos, escolhidos por Deus. E não ele abandona as 99 no meio do caminho, faz elas esperarem lá para buscar essa e trazer junto ao rebanho. Não é isso que ele está dizendo na parábola. Ele está dizendo que ele abandona as 99 e vai atrás de uma. Por quê? Porque para ele essa uma tem mais valor do que as 99 que estava caminhando com ele. Mas por que então tem pessoas que... tem pastor que não vai atrás, ou até mesmo eu não vou atrás das pessoas? Porque quando Jesus está dizendo que ele está largando as 99 para ir atrás dessa perdida. Por que perdida? Porque ela estava em determinado caminho e ela se perdeu. Por que ele vai atrás dessa perdida e ele não fica com as 99? É simples. Como eu disse, as 99 caminhava com ele, mas não caminhava como ele. Muitos andaram com Jesus, poucos andaram como Jesus. Só 12 foram escolhidos. Agora, sabe por que Jesus é capaz de abandonar as 99 para ir atrás de uma? Porque essa uma quer de verdade. Ele não vai atrás de alguém que não quer. Ele não para o trajeto dele investindo em quem não quer. Mas eu quero, mas eu não tenho força. Não existe isso. Porque todo aquele que quer verdadeiramente, ele paga o preço, ele se sacrifica para alcançar aquilo. Todo mundo que diz que quer algo, mas fala, mas não deu, mas não tem como, é desculpa. Porque tudo aquilo que você se propõe a fazer, tudo aquilo que você quer, de fato, e que te vai trazer um benefício, você se arrisca, você paga o preço, sacrifica para alcançar aquilo. É verdade, não é? Mas por que para sempre para o reino de Deus tem uma desculpa? Porque a gente acha que por causa da infinita misericórdia de Deus, Ele vai sempre entender o nosso lado. Isso é uma mentira pregada dentro do Evangelho hoje. Deus, Ele não vai te entender, não. Ele vai te entender sim, se você for alguém que está perdido, mas que quer a mudança de verdade. Mas não alguém que está perdido, esperando de braço cruzado a mudança chegar. Deus, Ele não vai te pegar pela mão e te resgatar do lamaçal se você não estender o braço. Você tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, nem Deus vai fazer por você. Por quê? Porque não adianta Deus tirar você do lamaçal e você continuar caminhando em direção à promessa com a lama no corpo, reclamando de onde você saiu e olhando para o teu passado.
Jesus não parava para salvar o perdido, quando o perdido não tinha comprometimento nem com ele mesmo. Mas sabe o que acontece? Hoje as pessoas querem que os líderes religiosos paguem o preço que elas não são capazes de pagar. Então ela fala assim, ora lá para Deus responder a minha oração. Porque ela sabe que para falar com Deus você precisa mortificar a carne. Então é mais ou menos o seguinte, olha, morre lá no meu lugar, para que você tenha uma resposta de Deus, eu não preciso pagar esse preço, porque você foi chamado para isso. Ei, se você é líder de algum ministério, igreja, ou seja lá qual cargo você possui, você tem um chamado sim, mas todo mundo tem um propósito. O que as pessoas não estão entendendo é que elas estão perdendo o propósito. E quando você perde o propósito, você perde a vida, porque a tua vida está no teu propósito. Mas muitos não compreendem o que é propósito porque não tem identidade, ou às vezes até sabem, mas não dá um passo de fé. Fica esperando algo acontecer. De nada adianta se você tiver habilidade, dons, talentos, se você e eu nós não dermos o primeiro passo em direção àquele que quer nos resgatar. Por isso que eu disse que dentro desse contexto está falando a mesma coisa, só em níveis diferentes. Depois você vai ver que a dracma perdida, que nós vamos falar na semana que vem, você vai ver que ele está falando sobre valores. E depois no filho ele vai ver, está explicando sobre paternidade. Agora você não vai compreender o que é paternidade e o tesouro do reino se você não entender o que primeiro você precisa abandonar o seu eu. Sabe o que os religiosos não conseguiam fazer? Abandonar o eu, abandonar o orgulho. Porque o pecado tira você do caminho, mas o orgulho tira você do propósito. Jesus está falando com homens que não aceitam a visão dele. Jesus está dizendo, talvez você fale assim, mas é por isso que eu ando só com gente perdida. Não é isso. Jesus andava com perdidos, mas ele nunca se contaminou, porque ele sabia quem ele era. Agora, se você começa a ajudar alguém que está perdido, e ainda você não foi achado, você vai acabar caindo junto com ele. Então precisa selecionar pessoas com quem você anda, para determinar onde você vai chegar. E deixa para líderes que estão já acostumados a mexer no campo, a resgatar esse tipo de ovelha. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas querendo fazer a obra de Deus e se perdendo no meio do caminho junto com a ovelha que está perdida. Por quê? Porque a primeira obra que precisa ser feita não é a obra dentro do templo, mas é a obra dentro da casa. E nós somos o templo. Por isso a palavra diz que ele não habita mais em feitos constituídos por mãos de homens, mas escolheu o nosso coração para morar. Se você não compreender que você precisa ser essa casa, aonde Deus vai de fato vai transformar de dentro para fora, aquilo que você fizer fora não vai ter impacto dentro. Talvez para muitas pessoas pode até trazer um impacto de visibilidade, com luz, com multidão, com show, enfim, com pregadores, mas não está transformando ninguém de verdade, porque as pessoas não são transformadas por movimentos. Pessoas são transformadas por fundamentos, e fundamentos se dá na palavra. Se não tiver alguém que as instrui verdadeiramente, não tem como abrir os olhos e os ouvidos. A palavra vai dizer que a ovelha escuta o seu pastor, ela sabe a voz do seu pastor. Agora, como que uma ovelha pode escutar se ela está com o ouvido cheio de cera? Sabe quando que a ovelha escuta o seu pastor? Quando ela tem óleo suficiente para lubrificar, ela tem azeite suficiente para lubrificar as suas portas de entrada, para de fato então a palavra penetrar. Se não é uma palavra como na parábola da semente do reino, que cai na beira do caminho, o inimigo vem e rouba. Quantas pessoas ouvem a palavra semanalmente e não transformam? Por quê? Porque o problema está na palavra. O problema está na negligência de que o pastor, o líder, o apóstolo, o profeta não vai atrás daquela pessoa. Não, o problema está naquela pessoa. A pessoa não quer. Porque quando a pessoa quer, ela faz faculdade. Quando a pessoa quer, ela trabalha. Quando a pessoa ela quer, se ela tiver um dinheiro para receber no banco, nossa, ela vai enfrentar fila. Ela vai enfrentar sol e chuva. Não, eu preciso ficar. E a fila pode estar quilométrica. Ela enfrenta aquilo para receber algo. Agora, para ser um discípulo de Cristo,
isso não dá, porque eu não vou com a cara do meu irmão, eu não vou nesse lugar, porque esse lugar eu não gosto, eu não vou aqui porque hoje eu tenho um outro trabalho para fazer. É sempre uma desculpa. E aí você fica pulando de igreja em igreja, achando que sempre vai aparecer alguém para passar a mão na sua cabeça. Então procure. A multidão, tem igreja cheia de gente por causa disso. Porque é mais fácil você frequentar um lugar onde você não tem comprometimento do que você frequentar um lugar onde você tem que ter um arrependimento. Aleluia! Então nós precisamos começar a ver essa palavra com outros olhos. Jesus não deixou as 99 para buscar essa e colocar ela junto com as 99. Não, ele abandonou as 99. Pode até que pastores discordar daquilo que eu estou dizendo. Eu respeito dentro de um estudo teológico, mas estou falando debaixo de uma revelação. Uma revelação profética. Por quê? Porque essa palavra é para esse tempo. Um tempo onde Deus está procurando quem de fato quer mudança. Quem de fato quer transformação. Ele não vai perder tempo mais com quem não quer, com quem dá desculpa. A minha pergunta para mim e para você, que Deus está fazendo é: até quando nós vamos negligenciar o chamado de Deus? Até quando? Porque Jesus está procurando. Agora ele vai atrás de quem quer. Você quer? Então faz por onde? Você quer? Então paga o preço. Você quer? Então entra na visão. Você quer? Então se submete. Você quer? Então se disciplina. Você quer? Então se apruma. Não tente fazer a obra com as suas mãos. Não tente fazer a obra do seu jeito. Não, mas eu estou fazendo porque Deus falou comigo. Ei, Deus ele não vai falar com você se não tiver confirmação na palavra. Se estiver fugindo do princípio da palavra, não é Deus que está falando contigo. Aqui na palavra de Deus, ele está dizendo que os religiosos não estavam aceitando aquela pregação. Os religiosos não estavam aceitando. E olha o que a palavra vai dizer. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há mais alegria no céu por um pecador que tem uma mente transformada. Há mais alegria no céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: há mais alegria no céu por aquele que não conhece nada, mas quer ter um relacionamento comigo, do que aquele que conhece tudo e não sabe quem eu sou. Quem ele é? Quem você é? Você só vai descobrir quem você é quando você descobrir quem ele é. Agora, como você pode descobrir quem ele é? Esvaziando-se de si mesmo, para que ele possa te encher. Todos que caminham com Cristo podem ter sido curados dos seus traumas, mágoas, como eu já fui muito curado. Mas à medida que você caminha com Ele, você vai descobrindo que quanto mais próximo, mais você começa a revelar e você começa a expor as suas fraquezas. Você começa a perceber as suas fraquezas. Por quê? Porque a luz, ela vai iluminando todas as partes que estavam escuras. Então nós carecemos. O que a palavra diz? Que nós andávamos como ovelhas perdidas ao matadouro. Ou seja, nós não tínhamos chance nenhuma de sermos salvos. Mas por causa do amor dele, por causa daquilo que ele fez, de abandonar todos aqueles que estavam caminhando com ele, não caminhando como ele, é que hoje nós temos a salvação, se nós crermos em Jesus. Só que crer não é uma fé passiva, mas é uma fé ativa, aonde te coloca na direção e no caminhar, no propósito. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, o que você está fazendo para isso acontecer? O que você está gerando dentro da onde Deus te colocou para isso acontecer? Qual tem sido a sua postura dentro de casa para isso acontecer?
Você está somando, você tem multiplicado, você tem sido uma pessoa que tem acrescentado no ministério, na igreja, no convívio social com as pessoas. Se você é uma pessoa que não está como a ovelha perdida, mas está como as 99, saiba que Deus vai levantar uma pessoa e vai colocar no meio do rebanho. E quando colocar essa pessoa no rebanho, ela vai fazer o que essas 99 não faziam. E sabe o que vai acontecer? Você não vai aceitar. Você vai ficar revoltado, porque você vai falar assim, eu estava aqui a vida toda. Ele nunca olhou para mim, ele nunca me deu chance, ele nunca me deu credibilidade. Mas sabe qual que é a verdade? É que talvez você sempre esteve ali, mas você nunca se levantou de fato como uma pessoa para trazer multiplicação e bênção e ser alguém para somar dentro do ministério. Deus levanta de fora, meu amado. E aí você vai ficar revoltado, você vai ficar tribulado, você vai ficar... Então talvez também você seja o perdido que está ouvindo essa palavra. Ei, aquieta teu coração. Chegou a hora de Deus te levantar e te exaltar na hora certa. E não se preocupa que Deus vai preparar um lugar de Deus para você. O que você não pode ser, o que nós não podemos ser, é pedra de tropeço na vida das pessoas. O que é pedra de tropeço? É a mesma coisa de alguém que está doente, sabe que está doente, ou se não sabe, alguém que começa a desfalecer porque perdeu sangue, ela é levada para o hospital e o médico fala assim, olha, você perdeu uma perna. Porque tem gente que sofre algo e ela não sente na hora porque o corpo está quente. Então tem gente que não sabe que está doente. Então precisa o médico falar, olha, você está doente. Não estou. Então olha para a tua perna. Aí ele vai olhar e fala, nossa, perdi minha perna. Exato. Agora a gente precisa fazer uma cirurgia. A pessoa que está com essas 99 ovelhas, que ela não soma dentro do ministério, ela é como uma pedra de tropeço, sabe o que ela vai falar? Não quero que mexa em mim. O médico vai falar assim, olha, mas você vai acabar perdendo a tua saúde, você pode até morrer. Não quero que mexa em mim. Eu não quero. Você não quer que eu mexa em você? Vá. Então eu preciso que você saia do hospital e dê o seu leito para outro deitar. Você está me expulsando daqui? Ei. Aí o que acontece? Essa pessoa sai do hospital, sangrando, sem a perna, quase morrendo. E alguém passa e fala, olha, você tem que ir no hospital. Você precisa de um médico, urgente, senão você vai morrer. Sabe o que essa pessoa vai falar? Ela vai falar assim, eu fui no médico, mas ele não deixou eu ficar lá. Ela não vai falar para ele que ela estava lá, mas ela não quis ser cuidada, não. Ela vai falar, eu estava lá, mas ele não me quis lá. Para se passar por vítima. Esse tempo, eu estou falando debaixo de uma palavra profética, amém? Você pode estar sangrando, você pode estar sem a perna, precisando do médico. Mas se você não falar, médico, vem aqui me curar, vem aqui me tratar, eu vim aqui para o Senhor me curar, Ele vai tirar você e vai trazer para o hospital quem de fato quer cuidado. Aí eu te pergunto, o médico abandonou esse paciente? Adiantaria o médico ir atrás do paciente? Sendo que o paciente, quando estava no hospital, não quis ser cuidado? Você está entendendo? O nível de imaturidade das pessoas, aonde chega? Tudo por causa de vitimismo, tudo por causa de orgulho, tudo por causa do ego, da soberba, que não deixa Deus alcançar o mais íntimo e curar. Deixa Deus curar você. Deixa Deus sarar você. Só que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, sabia?
Você não é sozinho, e sozinho você não vai conseguir. O erro da ovelha que se perdeu foi porque ela estava sozinha. Só que você já reparou alguém que se perde, por exemplo, se perde na mata? Já viu reportagem? Ou você, quando era criança, você se perdeu? Quando você se perde, você fica andando de um lado para o outro? É isso que você faz? Olha, dica de sobrevivência. Quando você se perde, ou você procura por água, um lugar ali que dá para sair, ou você fica parado esperando ajuda. Porque se você ficar de um lado para o outro, ninguém te acha. As pessoas hoje em dia, elas estão perdidas, mas elas não querem ser achadas, porque elas estão fazendo tanta coisa na vida delas que não tem como Deus vai encontrá-las, mesmo que Deus veja tudo. Por isso Deus fala para Adão: Adão, aonde você está? Deus não sabia onde Adão estava? Sendo que Deus, ele vê todas as coisas. Deus sabia onde Adão estava, só que Deus estava dizendo para Adão, em outras palavras: ei Adão, você se perdeu. Só que você se perdeu de um jeito aonde você não está querendo mais a minha ajuda. Porque se você quisesse a minha ajuda, você não ia fazer o que você fez. Ou você ia chegar até mim e ia falar o que aconteceu. Mas eu estou indo até você para falar. Um dos níveis, é que fica muito extenso falar sobre princípios. Mas é algo que eu estou cansado de pregar e falar. Um dos princípios, que é falta de honra, é fazer com que o líder vá atrás na verdade, o pai vai atrás do filho. Porque é o filho que tem que correr atrás do pai. É o discípulo que corre atrás do mestre. Você vai ver que depois na parábola do filho pródigo, o filho que volta para casa. Por quê? Porque se o filho saiu da casa, não adianta o pai ir atrás do filho. Ele já saiu, ele não queria ficar lá. Porque se ele quisesse ficar lá, ele estaria lá. Ele não tinha saído. Ah, Derek, mas talvez ele não tenha força para voltar. É porque ele ainda não reconheceu a necessidade que ele precisa. Coloca uma pessoa fora do serviço e começa a faltar comida na casa dela para ver se ela não vai voltar para o emprego. Mesmo passando por às vezes, afronta do chefe, do patrão. Sabe quando as pessoas tomam atitude? Quando a necessidade bate na porta. Quando a necessidade bate na porta, é que você entende que precisa tomar uma atitude. Por que então muitas pessoas estão perdidas e não foram para o caminho do Senhor? Porque não entenderam a necessidade do eterno. Não entenderam a necessidade da palavra. Se soubessem, não sairiam, não se perderiam, ou não estariam dentro da igreja, sendo uma pedra de tropeço. Achando que 99 faz parte do 99 justos. Eu me coloco nessa posição. Amém? Se eu todas as vezes não buscar me discipular, não buscar estabelecer limites, andar debaixo do propósito, ouvir uma palavra de comando, receber uma exortação, eu também vou me perder. Nós não somos de ferro, não temos o peito de aço, não somos super-heróis. Até super-heróis têm fraqueza. Amém? Agora você tem que dar uma chance para você mesmo. Ou você vai esperar a necessidade bater na sua porta para você correr atrás. Só que para correr atrás de outras coisas dá tempo. O problema é que no caminho de Deus, se você esperar passar muito do tempo, você pode até voltar, só que você perdeu o teu propósito. E é isso que eu estou te chamando a atenção nessa noite. Eu estou chamando a tua atenção essa noite para você não perder a chance da tua vida. Porque isso vai implicar não em você, mas na tua geração. Enquanto você não ouvir essa palavra e aplicar, sabe quem que vai sofrer? Os teus filhos, os teus netos. E aí não adianta chorar, não adianta correr atrás.
pior coisa é você saber onde tem um tesouro e não ir atrás e buscar. A palavra de Deus é a maior riqueza. Os caminhos do eterno são perfeitos. E você vê um filho seu se perder por causa de negligência sua, eu não gostaria. Porque a gente pagar pelos nossos erros é uma coisa, mas fazer os outros pagar pelos nossos erros, Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer sentar com você, Ele quer ceiar com você. E não importa o julgamento, não importa a condenação do que os outros vão falar. Porque aquele que podia julgar, escolheu te amar, escolheu sentar com você, escolheu te abraçar, escolheu te dar uma nova chance, escolheu te dar uma oportunidade. Amém? Agora, da mesma forma que Deus está te dando essa oportunidade, você pode dar essa oportunidade para alguém? Será que você pode ser misericordioso com alguém e olhar essa pessoa com um olhar de amor? Olhar essa pessoa como uma ovelha perdida porque ela está perdida? Porque é pior aquele que está na igreja ouvindo a palavra e não segue do que aquele que está no mundo. Eu vou falar algo aqui que pode talvez te escandalizar, mas às vezes Deus, a sua presença prefere estar dentro do bar do que dentro da igreja. Prefere estar dentro da balada do que estar dentro do templo. Sabe por quê? Porque dentro do bar e da balada tem pessoas que estão perdidas sim, mas que muitas vezes estão abertas para receber o novo. Em contrapartida, pessoas dentro da igreja estão cheias de si, cheias da sua arrogância, cheios do seu conhecimento, se encheu tanto da palavra, da letra, não da palavra do verbo, tá? Da palavra da letra, que vão acabar tombando na sua própria raiz, por acharem que sabem demais, quando na verdade sabem é nada, porque Jesus está dizendo, da sua boca você fala, mas o seu coração está longe de mim. Sabe por que Jesus fazia muito mais milagres em Cafarnaum do que em outros lugares? Porque em Cafarnaum as pessoas careciam de palavra, estavam vazias de si. Agora em Nazaré, onde ele cresceu, a palavra diz que ele fez poucos milagres, porque as pessoas não conseguiam conceber o novo, porque elas não eram capazes de abandonar o velho. Deus quer te entregar o novo. Deus quer fazer você romper. Deus quer fazer você ser um agente de transformação. Sabe? Você tem que ser alguém onde chega num lugar e as pessoas querem estar com você. Derek, mas Jesus foi rejeitado. As pessoas não queriam estar com ele, mas 12 queriam. Hã? 12 queriam. Você tem que ser alguém aonde chega num lugar e faz a diferença, não pelas suas habilidades. Você não faz a diferença pelos seus dons, pelos seus talentos, pela capacidade de fazer tantas coisas. Você faz a diferença pela sua obediência a seguir princípios. Obediência a seguir propósitos, caminhos. Isso que eu estou falando são pilares. Pilares que eu estou dizendo, não pilares que Jesus está dizendo. Que esses religiosos não tinham. Então qual é a nossa posição em relação a isso? Qual vai ser a sua postura a partir de hoje em relação a isso? Você quer ser diferente? Não espera começar o novo ano dentro do calendário gregoriano para ser diferente, porque o ano já começou dentro do calendário judaico. Você tem o agora. Não é o hoje não, porque o hoje tem 24 horas, demora. E você não sabe se vai conseguir chegar até o final desse percurso. Mas o agora pertence
a você como um presente. E você tem a chance de mudar, de se retratar, de pedir perdão, de voltar atrás, de mudar o que precisa ser mudado. Não para voltar junto com o rebanho e as 99 ovelhas, mas para caminhar lado a lado com o teu pastor. Para ser, de fato, como ele. Não igual, porque quem é igual não tem identidade. Quem quer ser igual, quer viver o chamado do outro, quer fazer igual ao outro. Se Deus fala isso para ele, é para mim também. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque Deus chamou cada um para algo. Ninguém é igual a ninguém. O seu chamado pode ser parecido, não igual. Quando eu falo em andar como, é andar debaixo da mesma visão. Agora, se você é um doente que está dentro do hospital e não quer ser cuidado pelo médico, vai embora. Porque nesse tempo, quem não tiver no propósito e na visão, Deus vai tirar para colocar a ovelha perdida dentro do seu coração. O coração do Pai tem lugar para todo mundo, mas nem todo mundo está no coração do Pai. Porque nem todo mundo quer o Pai. Então você vai ver que nas outras semanas nós vamos dar continuidade nessa palavra. E hoje foi sobre a ovelha perdida. Se nós não compreendermos o valor disso, você vai ter dificuldade de entender o valor da dracma perdida. Por isso hoje tantas pessoas rebeldes, tantas pessoas sem direcionamento, porque se ela não entende o valor da ovelha perdida, ela não vai entender o valor da dracma perdida e muito menos o valor do Pai. Você quer saber de fato quem são as pessoas? Isso é um ditado, né, popular: dê poder a elas. Dê poder a elas e você vai saber quem elas são. Ou exorta, bate de frente, você vai saber quem ela é. Porque enquanto está tudo bem, é tudo bem para todo mundo. Mas quando Jesus bateu de frente com o sistema, opa! Aí chamaram Jesus de hipócrita, chamaram Jesus de falso mestre, chamaram Jesus possuído por Beelzebul, chamaram Jesus de genocida, de homicida, de tudo. De racista, chamaram Jesus de tudo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Amém? Não se preocupa com os julgamentos, os xingamentos. Porque todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo quer chegar aqui, ó. Só que nem todo mundo quer pagar o preço para chegar aqui. E quando ela vê que você está chegando lá, em pouco tempo, como ela não consegue chegar lá, ela tenta te derrubar. Às vezes são pessoas que estão do seu lado. Pessoas do seu lado dizendo: olha, pode contar comigo, ó, tamo junto, ó, eu tô do seu lado. Tá nada. Tá nada. Abre teu olho. Quem tá do seu lado é quem paga o preço com você. Quem come 1 quilo de sal com você. Quem caminha 2 milhas a mais que você. E prepara o caminho para você chegar. Amém? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Infelizmente, a inveja existe. E as pessoas elas sempre usam de argumentos para tentar te desestabilizar, para fazer você perder o seu foco. Ponha meta, ponha foco e objetivo e vá embora. E quem quiser caminhar com você, que vá atrás. Ah, mas você tem que ir atrás, você tem que buscar, você não pode ser assim. Deixa falar. Você tapa o ouvido e continua caminhando.
Amém? Quem tem propósito não para ouvir quem não entendeu quem é. Deus está te chamando para você ser quem Ele escolheu para você ser. Se levanta, vai atrás e fala: eu estou aqui, não mais para ser uma ovelha perdida, mas uma ovelha que foi encontrada pelo meu Pai. E de fato ser alguém que vai ser um multiplicador de ovelhas dentro do rebanho. Eu sou uma ovelha dentro do rebanho de Jesus, porque Ele é o bom pastor. Amém? Glória a Jesus. Te agradeço por ter ficado conosco mais essa noite. Tá aí uma palavra de reflexão para você durante essa semana, criar força e se empoderar de Deus e tomar uma atitude para viver o melhor dessa terra. Amém? Glória a Jesus. Aqui no cantinho está o QR Code, você pode continuar fazendo o teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia. Faça a tua contribuição, porque nós estamos comprometidos com a obra de Deus e com a palavra da verdade. Não somos o dono da verdade, mas queremos estar no mesmo rebanho que o bom pastor comanda. Te agradeço e até a próxima semana, em nome de Jesus, na reunião profética. Fica na paz!